Bom, pessoal, vamos dar continuidade a esses vídeos sobre os répteis. Agora falando da ordem Escamata, a ordem Escamata que é subdividida em duas subordens, a subordem Lacertilia, dos lagartos, e a subordem Ophidia, das serpentes. Uma característica interessante dos lagartos, diferente dos quelônios e dos crocodilia, é que a pele é flexível, o corpo é coberto por escamas em fileiras longitudinais, transversais ou diagonais. São escamas lisas, rugosas ou com quilha, tem aquele formato que parece um telhado, e tem um tímpano externo, logo atrás do olho. A língua é ligeiramente móvel, principalmente em camaleões, que podem arremessar essa língua para fora durante a captura de presas. Possui dentes pequenos e uniformes, tanto nas mandíbulas quanto nas maxilas. E apresenta uma bexiga urinária e eliminam excretas semissólidos, que nós conhecemos como uratos, geralmente associado às fezes. Eles possuem um hemipênis duplo, que é uma característica comum para serpentes e para lagartos. Esse hemipênis duplo está localizado nos lados da base da cauda e o líquido seminal escorre por um sulco desse hemipênis até a cloaca da fêmea durante a cópula. Esses os lagartos são ovíparos, então eles botam os ovos. E há dimorfismo sexual. Por exemplo, nos machos existem esses poros pré-anais, né, próximo aqui da região da cloaca, e existe essa região aqui mais dilatada também, que onde está localizado o hemipênis. Diferente das fêmeas, que não tem esses poros pré-anais aqui, e essa porção da cauda, ela é menos robusta, né? Mais fina em relação à dos machos. Bom, eu falava que os lagartos são ovíparos, então aqui está mostrando uma imagem do acasalamento da cópula, um macho introduzindo o hemipênis na cloaca da fêmea, e aqui os filhotes eclodindo dos ovos. Bom, os lagartos têm um mecanismo comportamental chamado de display. Esse mecanismo é importante para a defesa de território durante o acasalamento, durante a corte, né? Também durante luta e outras interações sociais. Esse comportamento é predominante em machos adultos que são mais coloridos do que as fêmeas, para chamar a atenção das fêmeas. Que movimentos são esses de display? Por exemplo, levantar a cabeça rapidamente, achatar os lados da cabeça, balançar a cabeça para cima e para baixo. Então, quando a gente observa aquele movimento do lagarto movimentando a cabeça para cima e para baixo, abaixar a pele da garganta, então esses movimentos são movimentos de display, movimentos comportamentais, uma forma de comunicação dos lagartos. As lagartixas apresentam características específicas, por exemplo, voz, tem cerdas digitais nos dedos que possibilitam a movimentação e subir em superfícies verticais, e também apresenta o processo de muda. Os lagartos também têm uma característica interessante, que são pontos de quebra ou zona de quebra na cauda. Quando ele se sente ameaçado, ele vibra rapidamente essa cauda, provocando a quebra nesse ponto. Esse lagarto aqui, dá para a gente observar aqui uma região onde que a cauda já tinha sido quebrada e a cauda foi regenerada. E aqui do lado direito, uma cauda de uma cobra de vidro, que a gente chama, um lagarto, né, que sofreu quebra, mas que vai ser regenerada também. Bom, quanto à alimentação, os lagartos alimentam predominantemente de insetos e pequenos invertebrados, mas também possuem espécies que são herbívoras. Os lacertídeos brasileiros têm uma riqueza de aproximadamente 260 espécies, dividida em 8 subespécies. Então, vou apresentar aqui famílias de lagartos brasileiros e destacar os principais lagartos brasileiros. Depois vocês podem, com mais calma, olhar essa aula e encontrar aqui nessa apresentação outras espécies com as suas características. Então, a família Anguidae tem um corpo delgado, chamado também de cobras de vidro. Por quê? Porque esses lagartos apresentam pernas pequenas ou ausentes e uma cauda longa. Essa cauda pode ser quebrada naqueles pontos de quebra e tem uma rápida regeneração, cerca de 70 espécies. Bom, a família Geconidae
que é a família das lagartixas, que tem como característica principal dedos com placas adesivas, tem voz, colocam de 1 a 2 ovos, 650 espécies em todo o mundo. Esse aqui é um lagarto muito característico do cerrado, pertence à espécie rubricauda. Essa família aqui, Oplocercidae, é uma família bem interessante, porque na cauda tem espinhos. O nome dessa espécie aqui é Oplocercus spinosus. A família Iguanidae, também bem conhecida por nós, né? São lagartos do Novo Mundo, tem grande capacidade de camuflagem, atinge até 2 metros de comprimento, come folhas, frutos, insetos e pequenos vertebrados, e possui mais de 625 espécies. Iguana é a espécie mais comum. Essa família Leiosauridae, ela tem uma característica interessante, porque o macho ele muda de cor durante o período reprodutivo. Então, ele sai desse padrão verde para um padrão marrom. E os filhotes atingem a fase adulta em 1 ano. Bom, essa família Mabuide também ocorre aqui na nossa região. Essa família Polycrotidae nós conhecemos como camaleão, né, do cerrado. A família Teiide também é uma família conhecida por nós. Tem uma longa língua. Essa língua é bífida, semelhante às serpentes também. Algumas espécies são partenogênicas, ou seja, os óvulos se desenvolvem da origem a filhotes sem ter sido fecundados e atingem até 90 centímetros de comprimento, cerca de 200 espécies. Aqui nós temos a meiva-meiva, que é aquele lagarto verde, e o teiu. O teiu, que é uma espécie típica do cerrado, vive em matas e no centro da América do Sul, inclusive no Brasil, alimenta de invertebrados, mamíferos, aves, frutos e ovos. O pessoal da fazenda não gosta de teiu, porque eles comem os ovos das galinhas, e eles podem colocar de 1 a 30 ovos e incubar esses ovos durante 90 dias. Essa família Tropiduridae também nós conhecemos, que é aquela lagartixa do muro, né, lagarto do muro, e a Amphisbenidae, que muita gente chama de cobra de 2 cabeças, porque a região posterior da cauda é muito semelhante à região anterior, à região da cabeça. Não é uma cobra, pertence ao grupo dos lacertídeos, dos lagartos. A família Pygopodidae são semelhantes às cobras também, mas não têm membros anteriores. Lembrando que os lagartos são os ancestrais das serpentes. Tá? Não possuem pálpebras, cerca de 30 espécies, e ocorrem na Austrália. E a família Camaleontidae, que são os camaleões verdadeiros, têm dedos para agarrar, veja como eles agarram aqui na vegetação. Tem olhos grandes, independentes, então cada olho movimenta independente um do outro. Tem grande capacidade de camuflagem devido aos cromatóforos, que são os pigmentos que dão, as células com pigmentos que dão a cor ao animal, e pálpebras fundidas, como nós podemos observar aqui, e cerca de 100 espécies. E aqui nós temos o monstro de Gila, que é um dos lagartos peçonhentos, uma das poucas espécies de lagartos peçonhentos. Ele tem pernas curtas, tronco e cauda robustos, dentes sugados associados a glândulas de veneno abrindo na gengiva. Então esse monstro de Gila é um lagarto que ocorre aqui no México e no sul dos Estados Unidos. E o dragão de Komodo também, que é um lagarto que está associado tem uma toxina, tem uma substância que causa hemorragia, e tem bactérias também altamente contagiosas que causam problemas sérios quando ele morde alguma pessoa.